7 horas e 34 minutos, de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E atenção, você que é estudante do ensino médio. A Universidade Federal do Amazonas abriu o período de inscrição para o processo seletivo contínuo 2018. O PSC é realizado em 3 etapas para os estudantes do ensino médio do Amazonas. Quem tem as informações sobre o processo, que inclusive tem novidade nesta edição, é a Thea Morel, com quem eu converso agora. Olá, Thea, até quando vai o período de inscrição e que novidade é essa? Olha, Wilson, o período de inscrição, aliás, tudo que eu falei hoje, parece que o período de inscrição termina no dia 1º de setembro, né? Para fazer aí a inscrição no processo seletivo contínuo, né, da Universidade Federal do Amazonas, você tem que baixar o edital. A novidade esse ano é que cada uma das provas, cada uma das séries, cada uma das etapas vai ter um edital diferente. Então é muito importante que esse estudante ele fique atento, porque se ele faz o primeiro ano, né, do ensino médio, ele vai ter que selecionar aí o edital da primeira fase, vai ter que se inscrever para essa primeira fase, que tem regras muito específicas. Tem também a segunda fase, o segundo ano, e a terceira fase, que é a última que conclui tudo, né? Esses editais, eles estão disponíveis no endereço eletrônico http://conveste.fam.edu.br. Dúvidas também podem ser tiradas pelo e-mail, né? Pelo compact@ufam.edu.br, compacti. A partir desse e-mail você pode tirar qualquer dúvida em relação a esse ingresso seriado. Para a primeira fase, por exemplo, do processo seletivo contínuo, né, para as pessoas, os alunos que fazem primeiro ano do ensino médio, a taxa de inscrição é de R$ 45. Você precisa realmente fazer essa primeira prova, se inscrever para essa primeira etapa, e essa prova vai acontecer no dia 3 de dezembro junto com as outras 2 provas. A prova da segunda fase, por exemplo, normalmente o processo seletivo é assim: você faz a primeira fase, tem uma pontuação. Na segunda fase, você faz também, essa pontuação é cumulativa com a da primeira fase, e depois que você faz a terceira prova, no terceiro ano do ensino médio, os mais bem colocados, os que tiverem a maior pontuação, eles têm uma vaga específica direto na Universidade Federal do Amazonas, sem passar ali pelo Enem, né? Sem necessariamente ter tido um bom desempenho no Enem, né? É uma maneira de você privilegiar os estudantes daquela própria localidade, no caso, os estudantes amazonenses. Um detalhe interessante da segunda fase, Wilson, é que normalmente quem não comparecia à prova ou quem tirava 0, né, em algum momento tinha ali a nota anulada, não poderia fazer a terceira fase do PSC. Agora isso não acontece. Se você tiver algum problema, você perder a prova da segunda fase, você vai tirar 0, obviamente. É claro que isso diminui as suas chances de entrar na Universidade Federal do Amazonas, mas você pode, no terceiro ano, fazer a prova do terceiro ano normalmente. Se você tiver um bom desempenho, quem sabe, cumulativamente com a nota do primeiro ano e do terceiro, você pode conseguir uma vaga dentro do processo seletivo contínuo. Nós estamos falando de pelo menos 2.720 vagas na Universidade Federal do Amazonas que são destinadas para o PSC, sendo que 1.895 para Manaus e 825 para o interior do estado, porque a gente tem aqui algumas localidades, algumas cidades onde existem campos da UFAM também, né, da Universidade Federal do Amazonas, e aí tem essas vagas que estão disponíveis dentro do processo seletivo contínuo. Assim como o CIS da UEA, né, do ingresso seriado, o processo seletivo contínuo é voltado para os alunos do ensino médio que estão do primeiro, segundo e terceiro ano e tem essa chance de ingressar na universidade aqui mesmo no nosso estado. Agora, Thea Morel, é importante que os interessados fiquem atentos à questão do edital, porque tem muita gente que não lê todo o edital, não consegue entender e acaba ficando fora do processo. E são coisas pequenas, né? Por exemplo, se o aluno é estudante de escola particular ou não, se pode participar do processo, se é estudante daqui de Manaus, se é estudante do Amazonas, aí a necessidade de pedir a orientação, né, dos pais, a orientação de um professor, né, que possa fazer com que o aluno entenda melhor essa história aí dos editais. Só repete para a gente, a inscrição vai até quando? Inscrições até o dia 1º de setembro, e você tocou realmente num assunto muito interessante, principalmente levando em consideração agora que cada uma das fases tem um edital diferente. Então quem leu o edital da primeira fase vai fazer a segunda fase agora, quem fez a primeira fase no ano passado, precisa ficar atento para as regras da segunda fase e para as regras da terceira fase a partir do ano que vem, porque realmente os editais são diferentes.
conveste.fam.edu.br. Lá você tem os 3 editais e você pode pegar o edital específico para a sua prova. É meio chato, tem muita letra pequena, é extenso, mas é fundamental para garantir a participação do estudante aí no processo. Muito obrigado, Téia. O projeto Jovem Senador está selecionando estudantes que queiram ter uma vivência no Senado lá em Brasília. Sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com a Júlia Magalhães. Olá, Júlia. Como vai funcionar essa seleção e tem período de inscrição? Olá, Adriane, tem sim. Olha, as inscrições vão até o dia 18 de agosto, sexta-feira, agora. Essa seleção vai ser feita através de redação. Vai ser uma redação parecida com a do Enem, né? Dissertativa, argumentativa e normalmente com temas bastante atuais, né? Esse ano, o programa Jovem Senador tem como tema Brasil Plural para falar de intolerância. E aí podem participar alunos de escolas públicas estaduais de 16 a 19 anos, o ensino médio, né? E aí para participar, você pode ir até a diretoria da sua escola, né, para se informar mais sobre o programa, ou então, claro, acessar o site que é o www.senado.gov.br/Jovem Senador. E aí o adolescente, né, vai poder ter a vivência realmente de um senador de verdade, inclusive vai poder até participar da elaboração de projetos de lei. Aqui no Amazonas vão ser escolhidas 3 redações. Essa escolha vai acontecer no dia 22 agora de agosto. E aí vai ter uma seleção nacional que vai acontecer no dia 13 de outubro. E aí esses alunos já começam a trabalhar, né, no dia 27 de novembro, tomam posse, inclusive, um dia depois, no dia 28 de novembro. Adriane, volto com você. Júlia, é bem interessante porque eles têm de fato uma vivência de parlamentar, né? Eles passam pelo processo de posse, tudo. E há uma questão que é muito emblemática, que cada um tem que apresentar um projeto de lei. Então, eles fazem pesquisas antes e levam para lá. E esses projetos de lei, claro, deles não pode seguir para aprovação, apesar de haver alguns projetos de iniciativa da comunidade civil, mas alguns parlamentares, alguns senadores, de fato, adotam esses projetos e eles podem dar seguimento na casa, né? Exatamente, Adriane. E no momento tão importante político que a gente está vivendo, né? É bom realmente que os alunos aí se interessem por isso, até porque vão ser escolhidas 3 redações do Amazonas, segundo a coordenação aqui do estado, até agora só receberam 2 redações, mas esperam que até a sexta-feira, que é o prazo final de inscrição, eles já vão ter recebido pelo menos 50 redações. E aí esses alunos acabam passando, né, essa experiência de ter feito a redação, de querer participar, para outros alunos, para colegas de classe, que também podem se interessar por política, para a gente tentar mudar esse cenário aqui no Brasil, né, Adriane? Vamos correr, vamos escrever. Sem 3 vagas, só tem 2 redações, né? Então, essas 2 já estão garantidas. Se mais um fizer, já está dentro também. Se não se interessa tanto, pelo menos viaja, conhece Brasília, vê como funciona o parlamento, né? Júlia, vamos então só repetir, que eu acho que agora que você disse que só tem 2 inscrições e são 3 vagas, muita gente ficou interessada. A partir de que idade? Quem é que pode escrever? Pois é, Adriane, escolas públicas estaduais, alunos de 16 a 19 anos que já estejam no ensino médio. Agora, lembrando que vai ter a seleção estadual no dia 22 de agosto, na próxima semana, mas também esses alunos vão passar por uma seleção nacional, né, que aí vai concorrer com todas as outras redações enviadas de alunos de escolas públicas do Brasil inteiro, né? Então, para se inscrever, olha, eu vou repetir aqui, www.senado.gov.br/Jovem Senador. Então lá tem todas as informações e o tema esse ano, vou repetir de novo, é Brasil Plural para falar de intolerância. Então a redação deve ir mais ou menos por esse tema, para a gente realmente também falar de intolerância, enfim. E aí, como eu falei antes, a redação segue aí os padrões do Enem, né? Redações dissertativas, argumentativas e sempre com temas bem atuais, né, Adriane? Obrigada, Júlia. Vamos agora falar de esporte. Você continua correndo? Corro menos, agora estou jogando mais futevôlei. Ah, tá certo. Você em casa já pensou em encarar os 5 quilômetros? Tem gente que nunca correu, né? 5 quilômetros é um bom início. Você já correu a meia maratona, Já corri né? até 21. 21 quilômetros. Agora já imaginou correr durante 24 horas? Deus livre. Pois é, o ultramaratonista
Carlos Dias esteve aqui em Manaus para cumprir esse desafio. Considerado o super-humano, Carlos já correu o suficiente para dar 3 voltas na Terra. Ufa! A Júlia Magalhães conversou com ele e acompanhou o começo dessa prova, que tem um objetivo muito maior. Vamos ver. Ele já enfrentou extremos. Passou pelo deserto do Saara e do Atacama. E já enfrentou 60 graus negativos na Antártida. Juntando tudo que ele já correu nos 24 anos dedicados ao esporte, daria para dar 3 voltas ao redor da Terra. O ultramaratonista Carlos Gomes conseguiu colocar o nome dele no Guinness Book, o livro dos recordes. Pela 6ª vez, ele está em Manaus. E como será correr na Amazônia? Essa parte do calor de Manaus, eu já venho mentalizando. E quando eu chego aqui, eu me sinto já como se fosse um cidadão manauara. Só que agora o desafio é correr durante 24 horas, por um motivo bem especial. Eu abraço a causa do combate ao câncer infantil. Então, eu estou comemorando esse ano 24 anos de carreira e resolvi celebrar correndo 24 horas em 19 capitais. Convidar as pessoas, aquela pessoa que está no sofá, ou o atleta, ou o recordista, aquele que corre no parque ou na orla, e se integrar, se movimentar e abraçar uma causa. A prova começou no sábado, às 9 da manhã. Durante um percurso como esse, ele percorre mais ou menos 120 quilômetros e perde em média 3 quilos. Paradas só para ir ao banheiro e comer, já que é importante respeitar os limites do corpo. Eu tenho todo um cuidado com a hidratação. Eu me hidrato antes, durante e depois, o tempo todo, com soro, com água. E me alimento também, então eu não negligencio essa parte de alimentação e nem hidratação. Antes da largada, um aquecimento. E aí é hora de receber o calor humano. Pessoas que se juntam a ele para dar força e fazer com que 24 horas passem mais rápido. E até eu me juntei. E com essa vista da Ponta Negra, tudo fica melhor, né? Essa vista é maravilhosa, né? Ponta Negra, sou muito apaixonado por Manaus, né? Aqui é um ambiente que eu me sinto em casa e sempre estou torcendo para voltar para fazer novos projetos. Ao final de contas, as crianças que recebem ajuda agradecem. E a ultramaratona de Carlos Dias terminou ontem, exatamente às 9 horas da manhã. Daqui ele parte para Belém, onde vai fazer o mesmo percurso, sempre arrecadando recursos para as crianças com câncer. E também teve desafio para a nossa repórter Júlia Magalhães. Você confere tudo na continuação do Manhã no Ar para o aplicativo A Crítica Play, logo depois do programa aqui na TV. E os amantes e atletas da arte suave prestigiaram no fim de semana a Copa Pódio de Jiu-Jitsu, que é um circuito profissional de competições que reúne atletas nacionais e internacionais e que são especialmente convidados para o evento. Este ano a Copa aconteceu aqui em Manaus, na Arena Amadeu Teixeira. A arte pode até ser suave, mas no tatame os competidores mostram por que são guerreiros. O circuito profissional de jiu-jitsu, a Copa Pódio, trouxe para Manaus atletas de alto nível e de vários países como Austrália, Noruega, Estados Unidos e Angola. O evento foi criado em 2011. Os competidores são atletas de alto rendimento convidados para participar do show, uma forma de valorizar o jiu-jitsu e os lutadores. A Copa Pódio em 2011, quando eu fundei ela, era o único evento nesse estilo, né? E evento também que paga lutador, contrata lutador para lutar, tudo. Hoje tem pelo menos uns 15 eventos desse tipo. Tá? Então a gente até, lutadores que lutaram com a gente, acabaram começando a lutar em outros eventos. O lutador é contratado e é pago para lutar em outros eventos. Então é um circuito que está se profissionalizando. Então como contribui para os lutadores conseguirem viver do jiu-jitsu sem ter que só dar aula e dar seminário, né? Lutando, aí eles conseguem treinar e se dedicar para lutar, né? Para competir aqui, alguns deles, como o americano DJ Jackson, precisaram fazer uma preparação dupla. Primeiro para enfrentar os oponentes e segundo para suportar o calor. It's hard to prepare for this kind of event because it's like not really this hot anywhere. So if you live somewhere else, it's hard to prepare for like this type of heat, but you just have to come out and just fight as hard as you can. And
like whatever happens, happens. Like you see, like some of the matches, some of the guys, like you think they're better, but oh man, like with this type of heat, anything goes. O tatame foi montado na Arena Amadeu Teixeira. O público compareceu e a cada luta uma inspiração a mais para quem já está treinando para competir no futuro. É uma arte que a gente gosta, né? Que a gente se identifica muito pelo esse esporte. Eu tô achando legal. Por quê? Porque eu fazia. Eu gosto muito. Eu me inspiro muito no meu pai, porque ele gosta também muito. Quem treina jiu-jitsu não perde a oportunidade de ensinar para os filhos os valores da arte suave. Jiu-jitsu salva vidas. Então eu trago isso como um estilo de vida para os meus filhos. Trago e o momento é único. Hoje a Copa Pódio Manaus traz isso, traz essa essência do jiu-jitsu. Manaus hoje é um polo muito importante para o jiu-jitsu mundial. Então nada mais do que meu dever como pai trazer e mostrar isso para os meus filhos. Uma noite de muitas lutas e rivalidades. Caboclos e pantaneiros se enfrentaram numa disputa entre equipes com lutas de jiu-jitsu e submission. Com o número de pontos igualados, foi preciso prolongar a última luta. Depois de mais de 30 minutos de combate, os juízes declararam empate entre as equipes. Na competição principal, 10 atletas divididos em 2 grupos disputam a coroa dos médios até 88 quilos. Como é um GP, todos lutam contra todos. Isso quer dizer, em outras palavras, que caso não haja empate, os finalistas dessa categoria devem lutar 7 vezes na noite para vencer. A luta especial da noite foi uma revanche entre Brasil e Noruega. Isaac Baiense e Espen Matiensen se enfrentaram em fevereiro em São Paulo. O brasileiro venceu novamente numa luta difícil, decidida nos pontos. Eu treinei muito, me vi fazendo até mais do que aconteceu na luta. Mas o Espen é um cara fora de série, estudioso pra caramba, treina pra caramba. E as 2 lutas foram muito duras. Então agora eu vou voltar pra casa e vou treinar muito mais. Mas a vitória tá valendo, né? Tá valendo, claro. Não era do jeito que eu queria, mas saímos vitoriosos. Olha só, a gente está recebendo aqui informação da assessoria do deputado federal Sabino Castelo Branco. Para quem não acompanhou o programa, logo no início, ele sofreu um acidente vascular cerebral na noite de ontem. Foi internado no hospital aqui de Manaus, passou por uma cirurgia e, de acordo com familiares, passa bem, mas o estado dele ainda inspira muitos cuidados, é grave. A assessoria informou que hoje, às 11 horas da manhã, um boletim médico vai ser emitido. Mas, além desse boletim, a equipe médica já repassou para a assessoria que ele vai precisar passar por uma avaliação de, no mínimo, 48 horas aqui, está sendo observado para decidir se ele vai ter necessidade de ser transferido para um hospital em São Paulo e, principalmente, se tem condições para que essa transferência aconteça. Afinal de contas, é preciso preparar uma aeronave para isso, é uma viagem longa, é cansativa, então isso vai ser avaliado depois de 48 horas. Enquanto isso, a informação da assessoria de comunicação do deputado federal é de que ele continua aqui em observação e já fez uma cirurgia ontem à noite mesmo. Vamos trazer agora informações do trânsito. Nós temos imagens aéreas aí é jornalista Humberto... Djalma Batista, né? Avenida Djalma Batista. Perdão, Constantino Nery, Avenida Constantino Nery. Nós estamos na Avenida Constantino Nery. O trânsito é tranquilo, sem maiores dificuldades. Ali do lado direito do seu vídeo, com destino ao centro, né? É boa opção para você nesse momento, sem maiores problemas, sem maiores dificuldades. A gente recebeu ainda informação mais cedo da Rádio A Crítica FM de alguns acidentes que aconteceram na cidade de Manaus. O mais grave deles aconteceu ali na Zona Sul, onde uma pessoa teria morrido. No bairro Santa Luzia, né? No bairro Santa Luzia. Essa informação grave, né, de acidente grave da manhã desta segunda-feira. A gente tem informação de trânsito também na nossa página, na verdade, do Twitter do Manaus Trans. Essa informação que o ônibus em pane na Avenida Leonardo Malcher, oposto ao Sebrae, isso lá no centro da cidade. Os agentes pedem atenção e, ao que parece, aqui o trânsito está bastante lento, até porque essa é uma via em que há um fluxo intenso de ônibus, né, de veículos de transporte coletivo. E aí causa também um transtorno grande para quem estava nesse veículo ou saindo do centro da cidade ou chegando até o centro. E a gente vai encerrando o programa de hoje com essas imagens aéreas aqui feitas pelo nosso repórter cinematográfico Alex Gomes. Para você, um ótimo dia. A gente volta amanhã a partir das 6 horas da manhã. Você fica agora com Fala Brasil, as notícias do Brasil e do mundo. Logo em seguida tem o Hoje em Dia. Depois, Magazine e ao meio-dia o Alô Amazonas. A bronca é comigo, hein? E acompanha também a gente no A Crítica Play. Valeu, tchau, tchau.